Seguimos de olho no Oriente Médio, é o 10º dia de conflitos após os atentados terroristas do Hamas. A resposta de Israel, já são mais de 4 mil mortos. Há uma grande expectativa agora, o fim de semana. Essa é uma imagem ao vivo que chega de lá, olha, 6h34. Para você que está nos acompanhando por imagens, evidentemente, na TV, nas nossas redes sociais, plataformas eletrônicas. E para você que nos acompanha pelo rádio, nós descrevemos sem problema algum a maior rede de rádios do país. Nós temos duas imagens que chegam ao vivo agora. A primeira delas, ou à esquerda, mostra o horizonte, começo de tarde por lá de segunda-feira, 12h34 agora. Uma imagem daquelas em que os cinegrafistas ficam preparados para acompanhar explosões, ouvir o barulho de explosões e correr atrás das colunas de fumaça que abordam ou que dominam todo o céu. Nesse momento não há nem barulho de explosão, nem fumaça. Na outra imagem, aí sim a gente consegue ver algo bem mais simbólico, né? Vocês estão vendo ali, quem está nos acompanhando por imagens, repito, para o rádio nós vamos transcrever, tem centenas de pessoas, muitas crianças, muitas mulheres, mas homens também, com mochilas nas costas, com sacolas no chão, muita gente sentada debaixo de um sol. Não deve ser baixa a temperatura ali a essa altura do campeonato, afinal de contas tem até homens protegendo a cabeça. As mulheres usam os véus, os homens, alguns deles protegendo a cabeça do sol, do calor, com toalha, com boné, esperando alguma notícia. O final de semana foi de muita negociação, o Brasil participa delas também, os Estados Unidos, Israel, o Hamas também e o Egito principalmente. Alguns países europeus também adotam uma postura de tentativa de se colocar como interlocutores para a criação de um corredor humanitário, para que essas pessoas... Vocês estão vendo ali um portão, quem está nos acompanhando por imagem sempre, né? E eu vou tentando transcrever aqui. Tem gente encostada num portão ali, aguardando a abertura deste portão que levará essas pessoas de Rafah, que é uma cidade que está a mais ou menos 30 quilômetros de Gaza, para o Egito. São milhares de pessoas buscando alguma espécie de refúgio, tem som de buzina, a todo instante tem carro chegando aí para deixar essas pessoas. Os caminhos aí para este ponto de Rafah, alguns deles estão destruídos, portanto nem todo mundo que quer sair consegue chegar. 6h36. Repita. 6h36. A gente segue acompanhando então imagens ao vivo ali da faixa de Gaza e até reforçando a informação que nós trouxemos agora. Esse aglomerado de pessoas está justamente na passagem de Rafah, que liga a faixa de Gaza ao Egito, onde todos esperam para entrar no país vizinho para conseguir abrigo ou então para conseguir ser repatriado para os seus países, porque os governos estão fazendo esse trabalho, com destaque para os Estados Unidos e também pelo governo brasileiro. E mais uma atualização para você, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, acaba de pousar no aeroporto internacional de Tel Aviv, em Israel. Blinken voltou para o país após uma série de viagens por países do Oriente Médio no fim de semana. Nós falamos para você, desde o final da semana passada, na verdade, ele fazia essa peregrinação pelos países do Oriente Médio, com os quais os Estados Unidos têm algum tipo de ligação, têm um bom relacionamento, para tentar evitar que haja uma contaminação desse conflito que acontece entre Hamas e Israel, que isso se contamine também em outras regiões, em outros países. O chefe da diplomacia americana conversou com representantes do Catar, na Jordânia também, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Egito e também conversou com uma autoridade palestina. Blinken tenta negociar a libertação de reféns feitos pelo Hamas desde o último dia 7, quando começou o conflito, e também, claro, reforçar o apoio americano a Israel, um apoio que já tem sido reforçado nesses últimos dias. Há uma tensão muito grande no norte de Israel, próximo ao Líbano, onde atua muito fortemente o grupo terrorista Hezbollah. Os ataques entre o grupo terrorista e Israel se intensificaram no fim de semana. Por mais que tenha havido essa ordem de evacuação do exército israelense para que esses palestinos no norte da faixa de Gaza se desloquem para o sul,
ainda há civis, ainda há pessoas nessa região norte. O próprio exército israelense anunciou mais uma vez a implementação de um plano para evacuar essas pessoas que estão na região norte de Israel, que estão vivendo numa área a cerca de 2 quilômetros da fronteira com o Líbano. Estão tentando levar essas pessoas para algumas casas de repouso que são financiadas pelo governo de Israel. É um projeto, um plano de implementação que foi aprovado pelo Ministério da Defesa, por meio do ministro Yoav Gallant. Então, há essa tentativa de que não haja uma aceleração desses civis que estão sendo atingidos por esse conflito por meio desses planos de evacuação para tentar fazer com que todos os palestinos que estejam no norte da faixa de Gaza deixem essa região. E cercados por Israel de um lado e impedidos de se deslocarem para o sul pelo Hamas, os habitantes de Gaza não têm para onde ir. Então há esse esforço para que eles deixem o norte e vão para o sul, só que dificilmente eles conseguem sair, porque as fronteiras estão fechadas e, com isso, eles vivem sobre escombros na cidade ou nas várias cidades da faixa de Gaza, convivendo com o risco de morte em meio à guerra. Quem conta todo esse drama para a gente é a Luciana Verdolim. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu agora no fim de semana erradicar o grupo terrorista Hamas. O primeiro-ministro fez novo alerta para que civis deixem a faixa de Gaza, o que criou um impasse na região, uma vez que muitos alegam que não tem para onde ir. Israel determinou, inclusive, a desocupação de cerca de 22 hospitais, o que foi motivo de críticas e reclamação por parte da Cruz Vermelha, que avalia que a medida seria como uma sentença de morte. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, está na região para negociar pessoalmente a retirada dos norte-americanos de Gaza. A Embaixada dos Estados Unidos em Israel anunciou que um navio vai levar os cidadãos americanos e seus familiares da cidade de Haifa ao Chipre. Pelas redes sociais, o palestino brasileiro Hassan Rabi deu detalhes sobre a situação lá na região da faixa de Gaza, onde a população passa por muitos problemas para conseguir água e comida. Ia para pegar água, pão, mas não consegui pão ainda. Explodiram, atacaram casa para pessoas civis aqui, bastante gente ferido. O sistema do resgate ainda não está funcionando. Colapso no hospital, pessoas feridas estão correndo na rua. Se dá para ouvir, mas infelizmente está muito difícil, gente. A bomba caindo todos os lados. Casa na esquina foi destruído completo, bastante gente ferido, morto. Não dá para resgatar ninguém, Como acontece em todo o conflito armado, o temor agora é de efeitos negativos também na economia mundial. Com o aumento das taxas de juros, aumento do preço do petróleo no mercado internacional, existe também um temor de que as exportações de gás natural possam ser interrompidas. Hoje, só para se ter uma ideia, existe um grande gasoduto submarino entre Israel e o Egito. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, vocês estão habituados a ver aqui na programação da Jovem Pan várias imagens ao vivo, se der, né, do Petrelli. A gente pode mostrar uma delas, inclusive agora, né? Essa é uma daquelas imagens com as quais nós já nos habituamos aqui ao longo dos últimos 10 dias, né? Elas não são produzidas por máquina, por inteligência artificial, por nada que não sejam jornalistas, repórteres cinematográficos que estão em Gaza, obviamente arriscando a própria vida para transmitir essas imagens para o mundo. São jornalistas que estão aí, são seres humanos, pais, mães de família, são irmãos, são filhos, são avós, são tios, gente que tem um cotidiano que em determinado momento é escalado pela sua empresa para trabalhar num ambiente de guerra. Geralmente são jornalistas que têm o hábito de frequentar este tipo de ambiente, né? Tem muito jornalista especializado nesse tipo de cobertura, porque não é uma cobertura qualquer. Essa outra imagem aí que nós estamos mostrando agora, olha, dessa menininha com uma mochilinha de unicórnio nas costas ali, né? Conversando com a mãe, provavelmente, brincando com a mãe e provavelmente também sem ter noção exata do que está acontecendo com ela e de como isso vai marcar a vida dela e da família toda, né? Porque
ela, se tudo der certo, vai conseguir escapar daí. A gente torce para que dê certo, né? Para que essas crianças, olha lá, alguns com a mochila do Homem-Aranha, outros com a mochila de unicórnio, podia ser uma criança qualquer, né? Da nossa família, do nosso convívio e tudo mais. Mas essas imagens aí, que muitas vezes dizem mais do que qualquer outra coisa que a gente possa dizer aqui, elas são transmitidas por gente, né? E eu estou dizendo aqui uma obviedade, mas é fundamental lembrar essa obviedade agora, porque é gente que também tem filho dessa idade aí, que vai para a escola com a mochila do Homem-Aranha, que tem neto dessa idade, que vai para a escola com a mochila do Homem-Aranha ou de unicórnio, e que suspende a própria vida para transmitir para o mundo o que está acontecendo ali. E